Vamos lá, né? Vou gravar uma nova ideia, uma nova proposta que eu tenho. Eu estabeleci um fluxo, né, de estudo, um fluxo que programa para mim exatamente o que eu vou fazer em relação a cada tema quando ele for novo, né? E no final desse fluxo eu respondo perguntas do Med Curso, do Hard Work. E porque as perguntas do Hard Work aqui ficam dispostas para mim numa sequência que faz bastante sentido, né? Ficam dispostas numa sequência que estão testando os conceitos necessários para eu avaliar se eu consigo lidar com questões daquele assunto, né? Então, basicamente eu venho para as aulas, né? Sempre usar esse para abrir o MP3. Basicamente eu venho para as aulas e dá para usar esse aqui, né? Então, coloquei a musiquinha ali para poder dar um fundo pro vídeo. Então, basicamente eu venho para as aulas aqui e dentro das aulas eu vou responder aqui essas perguntas, né? Aqui no Veja também complicações da pré-eclâmpsia, né? Que é a eclâmpsia, que é a síndrome HELP. Eu vou responder aqui também, sempre para testar os conceitos e ver o que eu aprendi, o que falta aprender em relação a a determinada condição, né? Eu não sei exatamente como que eu vou nomear esse tipo de vídeo, né? Essa aula, vejamos que eu não assisti, mas teoricamente, tendo assistido a aula no Medcurso, eu teria a capacidade de responder aqui todas as perguntas que são propostas para mim no Hard Work, né? Então vamos lá, vamos testar se isso funciona de fato, né? Considere as seguintes afirmações: mulheres com menos de 20 anos nulíparas, isso é fator de risco para pré-eclâmpsia. Doença de tireoide aqui eu não sei. Mulheres com mais de 35 anos multíparas. 1 e 3 eu sei que são. Né? 1 e 3 eu sei que são. Eu não tenho essa opção aqui nas questões. Né? Que é apenas 1 e 2. Extremos de idade, ele sugere para mim que sim. Extremos de idade. Multigestação, né? 35 anos ainda não é extremo de idade, eu acho que é isso que está sendo considerado aqui nessa questão do Higgs. É uma questão de 2012, não sei que se está abordando tudo, né? Vamos dar uma olhada aqui. 1 e 2 sim, né? Eu ia acabar por responder apenas um, para ser sincero, né? Esse daqui eu tinha certeza absoluta, né? Essa mulher nulípara, mais jovem, né? História de lúpus, uma mulher que tem condições autoimunes, DMG, algumas comorbidades, né? História familiar também a fator de risco, é esse tipo de mulher que a gente está imaginando que tem a pré-eclâmpsia. Eu teria respondido aqui apenas um ao invés de responder 1 e 2. São vários os fatores de risco para... Vamos dar uma olhada no comentário aqui. São vários os fatores de risco para a pré-eclâmpsia, sendo os mais importantes: primeira gestação, história pessoal ou familiar de pré-eclâmpsia, hipertensão arterial, insuficiência renal, outras nefropatias, doenças tireoidianas, obesidade. Existe dúvida com relação à influência da mudança de parceiro quanto ao risco da pré-eclâmpsia. Multiparidade não é um fator de risco para a pré-eclâmpsia. Multiparidade aqui eu até entendi. Eu achei que a gente estivesse falando sobre extremos de idade aqui nesse caso, né, que é o que o Medcurso sugere para mim. Mas aparentemente não, né? Tem que dar uma olhada aqui nesse conceito de extremo de idade para a gestação, né? Nesse sentido aí de ser fator de risco para determinadas condições. Mas basicamente é isso. E aqui no Medcurso sugere que sim, a mudança de parceiro tem influência com relação ao risco de pré-eclâmpsia. Tá inclusive na lista ali de fatores de risco e que faz sentido para mim, né? É explicado inclusive pelo Vinícius que quando a mulher muda de parceiro, ela está sendo exposta a um novo antígeno, né? O sêmen desse novo parceiro vai ser um novo antígeno para o organismo dela, e o organismo dela pode não se adaptar a esse antígeno e acabar por produzir autoanticorpos frente a este antígeno. Então, para mim faz bastante sentido, é muito interessante essa fisiopatologia e faz bastante sentido. Seguimos então. Higgs, outra vez, sobre a doença hipertensiva específica de gestação, considere as afirmações que seguem. Ocorre invasão exacerbada do trofoblasto, reduzindo a perfusão placentária. Acho que isso aqui não tá correto, né? Não é invasão
exacerbada, né? Deixa de ocorrer, reduz-se a invasão. Na presença de eclâmpsia, está indicado sulfato de magnésio, interrupção da gestação independente da gestacional. Isso aqui é verdadeiro. E ocorre disfunção endotelial e vasodilatação generalizada. Ocorre também vasodilatação, né? O tromboxano acaba... As ideias que o Vinícius explica lá no Medicurso é de que o tromboxano, o tromboxano é um vasoconstritor. Não, então isso aqui está incorreto, né? Então a gente tem uma elevação, um desequilíbrio entre tromboxana 2, tromboxane, ou tromboxana 2, o TXA2 e prostaciclinas, né? Tendo esse desequilíbrio com o tromboxana 2 mais elevado, eu tenho como resultado a vasoconstricção, né? Que em graus absurdos pode levar para mim a anemia com esquizócitos, né? Eu posso ter destruição, posso ter hemólise com esquizócito, que vai ser um indicativo de síndrome HELP. Então acho que eu vou responder apenas 2 aqui e é isso aí mesmo, né? Apenas 2, tá correto. Né? Eu não vou ler essas... aqui até, inclusive, cita aqui síndrome HELP. Vamos seguir. Primigesta, 22 anos, com 37 semanas de gestação, é conduzida à emergência obstétrica após apresentar crise convulsiva em casa. Até agora não falou para nós que ela é portadora de pré-eclâmpsia. Ao exame, encontra-se em estado pós-ictal, edemaciada, com pressão arterial de 160 por 110. Questão de 2013 aqui, né? As condutas são diferentes. BCF de 140 e ausência de dinâmica uterina. Em relação a esse caso, considere as alternativas abaixo. Difícil, né? Questão complicada. Que é de verdadeiro e falso aqui, de correto e incorreto, escolher as corretas. Deve-se administrar nifedipina ou hidralazina para controle da pressão arterial e sulfato de magnésio para a prevenção de novas crises convulsivas. O que previne novas crises convulsivas é somente o sulfato de magnésio, né? Nessa mulher aqui, pelo que foi explicado no Medicurso, tem que estar acima de 160 por 110, ou é maior ou igual. Eu imagino que a maioria dos serviços seria aplicado. Nessa questão de 2013 já. Nessa paciente há risco aumentado para descolamento prematuro de placenta. Sim, né? O principal fator de risco de DPP. A principal causa de óbito materno nesses quadros é a hemorragia cerebral. Crise convulsiva e hemorragia cerebral. Isso é verdadeiro também. Após a estabilização clínica da paciente, está indicada a interrupção da gestação. Ela tem 37 semanas, né? Termo. Todas para mim. Todas estão corretas. Perfeito. Legal. Acertar uma questão assim que a gente acabou de aprender o tema, né? Poder aplicar os conceitos. Primigesta, 32 anos de idade, com 30 semanas de gestação. Vem emergência obstétrica referindo cefaleia e mal-estar. Tem realizado as consultas pré-natal regularmente. Nega doenças crônicas. Ao exame, PA 150 por 90, confirmada após repouso de 30 minutos, né? Tá falando para mim que essa PA tá bem aferida. Frequência cardíaca 90, AUD 26, está um pouco diminuída em relação ao número de semanas da gestação, né? Quer dizer que a gente tem ali indícios de restrição do crescimento intrauterino. Tô cansado já, aparentemente, não sei mais falar. Batimentos cardiofetais 140, ausência de dinâmica uterina, edema em membros inferiores. Edema não é mais critério para pré-eclâmpsia, a gente já sabe. Considerando o quadro descrito, analise as condutas no atendimento inicial desse caso. Avaliar o bem-estar fetal, perfeito, né? É sempre necessário. Usar nifedipina para redução dos níveis pressóricos com 150 por 90, segundo o Medicurso, não deve ser feito. E rastrear pré-eclâmpsia, eu acho que 1 e 3. Apenas 1 e 3. Perfeito, maravilha. Apenas 1 e 3, é isso aí mesmo. Então a gente só vai utilizar, isso não mudou, né? Então desde 2014 a gente tem esse conceito. A gente só vai utilizar, antihipertensivos como hidralazina, labetalol ou nifedipina viral, se a minha paciente tiver mais do que 160 de sistólica ou 110 de diastólica. E por que é isso? Né? Porque se eu reduzir a tensão arterial dela, eu pioro as condições do bebê. Né? Tem que lembrar que o grande problema o grande problema fisiopatológico dessa doença é que as arteríolas espirais não foram devidamente dilatadas ali nas ondas, entre as ondas de
de invasão do trofoblasto na placenta, na capa muscular média do endométrio, né? Do miométrio. A capa muscular média do útero é o miométrio. Já estou falando de muscular, então tem que ser miométrio, né? Tem que ajustar um pouquinho mais para poder descrever os termos melhor. Mas é isso, né? Então é isso. Porque a gente não vai reduzir a pressão, porque eu vou piorar as condições fetais. E não é o que a gente quer também. O que a gente vai fazer aqui? Sulfato de magnésio, aí sim, né? Sulfato de magnésio, aí sim. Sulfato de magnésio, né? Vou rastrear a pré-eclâmpsia, vou entender se ela de fato tem pré-eclâmpsia, né? Não é só a tensão arterial, vou dar uma olhada na proteína. Se ela tiver proteinúria maior que 300 mg, tá para mim bem claro que isso é pré-eclâmpsia, sobretudo porque ela tem aqui já um sinal de gravidade, né? Sinal de gravidade, cefaleia e mal-estar, cefaleia é um dos sinais de gravidade que estão avisando para mim que essa mulher vai ter convulsão, vai ser chamado de eclâmpsia e vai ter que interromper essa gestação. Higgs 2015, todas as questões até agora foram da Higgs, se não me engano. Curioso. Analisar a alternativa às seguintes assertivas para diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica na gestação. A pressão arterial deve ser medida com a paciente sentada e em repouso de pelo menos 5 minutos. Pelo menos 10 minutos aqui, né? Não está certo. Uma medida igual ou maior a 140 na pressão sistólica é considerada hipertensão na gestação. Verdadeiro. A segunda medida deve ser feita em decúbito para minimizar erros de aferição. Não, isso aqui vai induzir um erro de aferição, né? Aferir em decúbito aqui, por quê? Eu tenho que aferir nas mesmas condições. Então, para mim aqui é até só 2 por enquanto. Uma medida igual ou maior de 90 mm de mercúrio na pressão diastólica é considerada hipertensão na gestação. Então a 2 e a 4 estão certas. Não tem nenhuma alternativa que está dizendo para mim. A 1 eu já sei que não está legal. Então eu vou usar... Não. Como é que é? Apenas a 1 está legal? Segundo o médio curso, não. Então, acho que, não sei se essa é uma consideração nova, né? Segundo a Higgs aqui, somente a 1 está correta. Vamos dar uma olhada aqui no comentário. A hipertensão arterial na gestação é definida pela PA sistólica maior ou igual a 140 e ou diastólica maior ou igual a 90, confirmada por medida adicional. A medida deve ser feita com a paciente sentada, com manguito na altura do coração, ambiente calmo. Não deve ser feita em decúbito lateral direito ou esquerdo. Tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa errada aqui. A medida maior ou igual a 140 na pressão sistólica é considerada hipertensão na gestação? Sim, né? É considerada hipertensão na gestação. Maior que 90 na diastólica é considerada hipertensão na gestação? Sim. Quais estão incorretas aqui deveria ser, né? Quais estão incorretas, aí encaixa apenas um aqui. Isso aqui não tá legal. E tem um lugar aqui pra falar com eles aqui que a questão não tá legal, mas eu não... Né? Deixa pra lá. Higgs 2016, gestante de 3 anos, é trazida pelos bombeiros à sala de admissão da maternidade após ter apresentado uma convulsão em casa. Segundo o relato de uma amiga que presenciou o fato e acompanhava o paciente no hospital. Ela se apresentava obnubilada e incapaz de responder às perguntas. A sua história médica é desconhecida e a amiga descreve o episódio de uma convulsão generalizada acompanhada de perda da consciência de início súbito com duração inferior a 1 minuto e acredita que a gestante está no 7º mês. Interessante, né? A gente não sabe muita coisa, mas ela teve uma convulsão aqui. Vamos dar uma olhada na PA. PA 180 por 110, né? 180 por 110, 7º mês aqui ela pode estar entre 28 e 32 semanas, ela tem altura uterina de 33, então talvez não tenha aqui restrição do crescimento intrauterino, mas talvez tenha. BCF de 120, dinâmica uterina ausente, toque, colo grosso, posterior 1 centímetro. Talvez ela não esteja no 7º mês, né? 33 centímetros, sugere 32, 30, 33 semanas.
Exames laboratoriais, hemograma leucócitos 16.000, bastões 2%, hematócrito de 36, hemoglobina de 11, plaqueta 50.000, né? Tá consumindo aqui a plaqueta dela já. TGO 180, TGP 85, lactato desidrogenasa 990. Relação proteinúria creatinúria 0,6. Qual a conduta correta nessa situação? Então ela teve uma convulsão, é sulfato de magnésio. Todas elas têm aqui sulfato de magnésio. Tá mudando a ordem. Interrupção da gestação, né? Corticoide, tentar fazer o corticoide, porque não tem como não fazer, e interrupção da gestação. É porque eclâmpsia é indicação para interrupção da gestação, não tem como. É isso aí, perfeito. Ó. A alternativa está correta. Tem um torcedor aqui, malandro. Você é louco. Vai que eu passar no Rivalida, vou festejar com esse cara. Eclâmpsia presente em convulsões tônico-clônicas generalizadas ou como em pacientes com alguma síndrome hipertensiva, desde que descartadas outras etiologias como epilepsia ou intoxicação exógena, né? Epilepsia a gente vai pensar aqui com história, né? A pessoa não passa 38 anos sem história de epilepsia, né? Isso aqui acontece mais na infância e juventude. Poderia ser epilepsia e a gente tem que fazer diagnóstico diferencial avaliando a tensão arterial. Agora, imagino eu que depois de uma convulsão tônico-clônica a pessoa vai ter a tensão arterial um pouco elevada. Né? Mas as questões geralmente não tentam confundir a gente com isso, com epilepsia não. Intoxicação exógena até o momento não vi ainda esse termo aqui entrar na discussão. HELP, DHL maior que 600, bilirrubina total maior que 1.2, aumento de enzima hepática, né? E aqui eu tenho o valor de corte, até então eu não tinha visto os valores de corte, plaquetopenia maior que 100.000, né? Então eu já sabia que era HELP. Né? Corticoterapia nesse caso não é para benefício fetal, mas para melhorar as condições laboratoriais da mãe, indicado quando plaquetas menores ou iguais a 50.000. A conduta na eclâmpsia e eminência de eclâmpsia é manutenção da oxigenação materna, sulfato de magnésio para evitar convulsão, controle de níveis pressóricos, avaliação laboratorial, né, para avaliar se a gente tem ou não síndrome HELP, né? Síndrome HELP seria hemólise, HE, liver enzymes and low platelets, né? E aí a hemólise aqui está marcada para mim de alguma maneira. A hemólise aqui para mim não está clara. Para ser sincero, a hemólise aqui para mim não está clara. Porque eu tenho hematócrito, né, com diluição, acho que normal para gravidez. Não sei que eu esteja viajando, mas acho que normal para gravidez. A hemoglobina também não está tão diluída assim, né? A gente tem uma anemia dilucional na gestante, que é normal. Para ser sincero, eu não sei se eu tenho que ter exatamente tudo, né? Aqui, né? Síndrome HELP. Em relação à síndrome HELP, essa é a alternativa correta. Vamos descobrir agora. A sintomatologia exuberante favorece o diagnóstico precoce da doença, proporcionando melhores resultados maternos e fetais. Provavelmente não, né? A gente tem sintomatologia exuberante, provavelmente tem uma atividade de doença muito exacerbada e ela vai produzir lesão em órgão-alvo muito mais rápido. O aumento das enzimas hepáticas é a primeira modificação laboratorial. Não tenho certeza disso aqui. Vamos pensar na fisiopatologia. Eu imagino que não. Não, né? A primeira manifestação laboratorial seria a anemia. Seria os esquizosos na periferia, né? Hemólise. Uma vez realizada a interrupção da gestação, a melhora da paciente, já que a remoção da placenta semelhante ao que ocorre, já que há remoção da placenta semelhante ao que ocorre na pré-eclâmpsia. Eu gostaria de colocar isso aqui. A utilização de corticoides anteparto nas pacientes causa uma melhora nos parâmetros laboratoriais, diminuindo a necessidade de transfusões e acelerando a recuperação da paciente. Eu não saberia isso aqui se não tivesse lido o comentário da questão anterior, né? Eu acho que isso daqui agora encaixa pelo que eu vi no comentário da questão anterior, mas é difícil, porque é a informação que vai ficar solta na minha cabeça. Por que exatamente? Não sei, né? Não é condição.
Não sei. As pacientes que tiveram essa síndrome ou pré-eclâmpsia não apresentam aumento de risco para desenvolverem doença cardiovascular. Bom, com certeza apresentam. Não, o gabarito foi D mesmo. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma explicação. Tratamento definitivo é a realização do parto, utilização de corticoide endovenoso ou melhorar as condições clínicas laboratoriais maternas em casos que plaquetas foram menores que 50 mil. Não tem uma explicação do porquê, não. Mulher primigesta, 36 semanas de gestação, chega à emergência referindo cefaleia occipital, escotomas e epigastralgia intensa com náuseas e vômitos, né? Um quadro clínico bem sugestivo. Pense em hiperemes, né? Desidratação, hiperemes e tal. Vamos fazer o diferencial. Nega contrações e perdas vaginais. A família refere que o pré-natal foi sem anormalidades até então e que a paciente nunca teve pressão alta, né? Então, isso daqui para nós é eclâmpsia. Eminência, né? Eminência de eclâmpsia. Vai acontecer. Tem que tratar rápido. Ao exame, pressão arterial de 170 por 110, altura uterina de 33 centímetros, tônus normal, ausência de contrações, batimentos cardiofetais de 140, edema pronunciado de face e membros inferiores, embora não necessário, acontece. Em relação ao paciente, assinale as alternativas abaixo. Deve-se avaliar o grau de comprometimento materno-fetal com rastreamento de síndrome de HELP, critério de gravidade de pré-eclâmpsia. Opa, me expliquei aqui. Questão 8 aqui. Critérios de gravidade de pré-eclâmpsia é a avaliação da vitalidade fetal com cardiotocografia e Doppler velocimetria. Parece muito prudente aqui essa afirmação, né? Eu tenho que entender se está acontecendo HELP ou não, né? HELP, né? A indicação de terapia preventiva anticonvulsionante com sulfato de magnésio, assim como o tratamento da crise hipertensiva com hidralazina endovenosa ou nifedipina via oral. Correto, perfeito. Então as duas aqui, as duas primeiras estão bem. Por se tratar de pré-eclâmpsia grave, está indicada a interrupção da gestação. Na presença de hematoma hepático, a cesariana deverá ser a via de parto. Pré-eclâmpsia grave. Bom, é isso aí. Pré-eclâmpsia grave com eminência de eclâmpsia, né? Eu tenho uma sintomatologia neurológica aqui. Eu tenho epigastralgia, os escotomas, né? Que são as alterações visuais, né? Só que pra mim que tá certo. E na presença de hematoma hepático, a cesariana deverá ser via de parto? Também acredito que sim, né? É duro dizer, mas também acredito que sim aqui. E há baixo risco de ocorrência de pré-eclâmpsia em gestação futura nessa paciente. Na verdade não, né? Um dos maiores fatores de risco aí já ter tido pré-eclâmpsia. Então 1, 2 e 3, alternativa C, e a gente acertou aí a resposta, mais uma. Questão 9, primigesta com 19 anos de idade, 19 anos, provavelmente rígida, com idade gestacional de 38 mais 2 semanas. 38 mais 2 semanas, aí é 40 semanas. 3 consultas pré-natal, atendido em setor de emergência com queixa de epigastralgia, náuseas e vômitos. Ao exame, apresentava tensão arterial de 165 por 110, tem indicação para tratar essa tensão arterial. Frequência cardíaca de 88, temperatura axilar de 37,2, né? Então aqui é eclâmpsia. Altura uterina de 35, né? Com 40 semanas praticamente de gestação, se é isso que significa o 38 mais 2, 40 semanas de gestação, ela tem um útero menor aí do que deveria, restrição do crescimento uterino provável, talvez, né? Eu quero pensar que eu estou pensando certo. Batimento cardiofetal, 140 batimentos, dinâmica uterina ausente, tônus uterino normal e toque vaginal com colo grosso posterior e 1,5 cm de dilatação. Submetida a exames laboratoriais com os seguintes resultados: ácido úrico 6,8, hematócrito 32, hemoglobina de 12. Hematócrito 32 aqui parece baixo, né? Hemoglobina 12 e tal, parece que é ok. Plaquetas 99 mil, né? 1000 abaixo, então tem critério para HELP. TGO, creatinina, TGO elevada, creatinina 0,8 aqui não tá. Reação proteinúria, creatinúria.
em amostra de 0,6. Foi realizada também cartografia anteparto com resultado igual à categoria 1. Então, conduta frente ao quadro, considerando a hipótese diagnóstica mais provável, vamos ver quem fala de sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio. O controle da tensão arterial está indicado? Está indicado. Administração de nifedipina. Né? Administração de nifedipina. Solicitar ecodoppler para avaliação internação hospitalar para acompanhamento evolutivo com exames laboratoriais. Não, mas não vamos fazer nada? E aí? Pela via baixa com a administração de análogo de prostaglandina ou Foley. Análogo de prostaglandina faz sentido aqui para mim, será? Ou sonda Foley? Sonda Foley para segurar o sangramento futuro. Administração de nifedipina. Ali ele está falando aqui, ó, internação hospitalar, administração de sulfato de magnésio e interrupção da gestação por cesariana. Mas será que é só isso, né? Tem indicação aqui para tentar controlar essa tensão arterial, eu acredito. Acho que eu gostaria de responder D. E é isso aí, né? D é a resposta correta. Vamos ver aqui essa ideia da sonda Foley. Tal. Não tem nada falando sobre Foley, não. Aí, ó. Única incidência de Foley é aqui. Essa ideia da sonda Foley eu acho que chama método de Kramer, se não me engano, né? Que é para tentar fazer... Que é para tentar segurar o parto lá por baixo. Bom, não sei se é isso ou não. Né? Método de Kramer eu sei que tem uma ideia de tentar segurar o sangramento, né? Eu acho que é introduzir dentro do útero para tentar segurar o sangramento. Talvez... acho que é essa a ideia então, hein? Fazer administração de fazer a gestação pela via baixa, que é cesariana. Aí eu faço gestação, né? Porque essa mulher aqui tá grave, né? Vou dar uma olhadinha aqui na indicação. Eu tava com a aula aberta. Não, mas não tá mais. Vamos dar uma lida então. Gestações previamente rígidas com aumento de níveis pressóricos acima de 140/90 ou piora nas já hipertensas, deve-se rastrear a pré-eclâmpsia com pesquisa de proteinúria, além de avaliar o bem-estar fetal. Iminência de eclâmpsia e tal, pá. Conduta é a mesma da eclâmpsia, manutenção na via aérea, sulfato de magnésio, avaliação clínica e laboratório materno. A redução dos níveis pressóricos com elevação na PA no procedimento só será indicada com corte daquele jeito lá, né? PA diastólica maior ou igual a 110. Naquele caso ali está igual. Reduzindo nas primeiras 6 horas 30% da pressão arterial média. Síndrome HELP não falou aqui sobre a resolução, não. Tem essa pena, né? Einstein R1 2020 mudou, né? Não é mais Ann Higgs. Uma mulher de 26 anos, 26 semanas de gestação, é diagnosticada com hipertensão gestacional. Decide-se pelo tratamento medicamentoso. Como evitar o uso de drogas sabidamente capazes de causar lesão no feto, como IECA, né? Enalapril. Enalapril não é para fazer. Enalapril não é para fazer. Dosagem do fator de crescimento placentário. Qual que é a ideia ali da hipertensão gestacional, né? Qual que é a ideia da hipertensão gestacional? Uma mulher que tem hipertensão, mas não tem a proteinúria, que é marcante. Eu vou fazer avaliação laboratorial de outras enzimas, né? Vou fazer um perfil hepático para ver se eu tenho lesão. Vou dar uma olhada no hemograma dela. Vou fazer um esfregaço periférico, talvez, né? Não sei se tem indicação para esfregaço periférico, mas posso fazer. Vou fazer um EAS, né? Vou fazer uma avaliação basicamente, uma avaliação bioquímica do que eu acho que pode estar afetado e vai vir tudo normal. Ela só tem hipertensão mesmo. Né? Não é hipertensão crônica, né? Ela desenvolveu hipertensão na gestação de fato, né? Vai resolver depois da gestação. Então, quando ela tiver o parto, depois de 12 semanas, a gente espera que esteja resolvido, né? Em até 12 semanas a gente espera que esteja resolvido. O GAB sugere que são 10 dias.
E a dosagem do fator de crescimento placentário e o achado de incisura protodiastólica, a Doppler velocimetria da heterociterina são úteis para chamar precocemente a atenção possível para a instalação de pré-eclâmpsia, né, de pré-eclâmpsia, que é aquela incisura mostrada no Doppler lá. Esse aqui é um tema que a gente ainda não estudou, né, a Doppler velocimetria, mas já foi apresentado para nós em algumas discussões da GO. Só não estudamos de fato ali, não sabemos exatamente o que é, né? E vamos seguir aqui. Seguir aqui. Acabou, né? Acabaram as questões aqui. Não, não acabou ainda não. Segue. Diagnóstico de certeza da hipertensão gestacional, segundo o American College of Obstetrics and Gynecologists. Só pode ser firmado a partir do segundo trimestre de gestação, somente no termo da gravidez, após um mês do parto, somente depois de 2 meses do parto. Que faz sentido, somente um mês do parto já encaixa, né? Somente no termo da gravidez, por que no termo? A partir do segundo trimestre da gestação, não pode ser firmado porque pode ser outra condição, né? Aqui. Pode ter acabado de abrir um quadro de hipertensão crônica. Somente 3 meses após o parto também é demais. Lá. Mas é segundo essa instituição específica, né? American ACOG, né? O Vinícius cita o ACOG. Se não houver normalização... não, é 12 semanas, cara. 12 semanas é 3 meses. Aí é vacilo, hein? Aí é falta de atenção. Após a 20ª semana e depois 12 semanas no pós-parto. Acabei de falar isso, aí mudou a cor da grama, né? É duro. E agora sim acabaram as questões. Né? 12 questõezinhas aqui. Vamos ver se a gente tem questão de complicações. Aparentemente a gente não tem questão de complicações da pré-eclâmpsia, mas aqui já tiveram algumas questões de complicação da pré-eclâmpsia. E 12 questões, né? Bem legal fazer isso. Acho que eu vou fazer isso para todos os temas, então. Né? Toda hora eu tenho uma ideia diferente e só para me dar mais trabalho. Mas é legal, interessante. Fixa ainda mais, né? Eu já faço isso aqui, já fazia sempre, né? Toda vez que eu finalizo um termo novo, eu venho aqui no Hard Work para responder as perguntas, né? E depois que eu parto para as perguntas do médio curso, tentando fazer uma sequência mais rápida. E aí, de lá sim, eu acabo por pegar algumas questões, como eu sei que são garantidamente questões mais novas, né? 2021, eu acabo por pegar algumas questões e colocar no Anki, né? Alguns casos clínicos. E aqui do Hard Work já é questão um pouco mais antiga, né? 2012, 2015, que é mais testando o conceito, que não depende muito do ano, né? Que são questões selecionadas aqui exatamente para testar uns conhecimentos de uma maneira mais linear. Gostei dessa ideia, bastante interessante, vou conseguir fazendo aqui. E vou seguir gravando aqui. É isso aí. Quando eu gravo, eu raciocino mais.